Os Quincy's são os seres humanos que possuem a capacidade de detectar a existência de Holos e outras almas, e eles são os inimigos mais poderosos dos Shinigamis em Bleach. E dentro dos Quincy's existem os Sternritters, que são os soldados de elite dos Quincy's, que possuem nível comparado ou maior que os capitães do Gotei 13 e possuem a missão de eliminá-los. E nesse vídeo vou te mostrar qual o nível de poder de todos os Sternritters de Bleach, do mais fraco ao mais forte. Será que a sua lista é igual à minha? Assista esse vídeo até o final para descobrir. Fala galera, eu sou o Zé dos Animes e se você é novo aqui no canal, já te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach, tem Bleach quase todos os dias. De vez em quando eu trago outros animes, como por exemplo Jujutsu Kaisen. E já senta o dedo no like porque assim o YouTube entende que você gostou desse vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir. E bom, recados dados, vamos deixar de conversa e bora pro vídeo. Galera, há um tempo atrás, lá no início do canal, eu fiz um ranking dos Sternritters. Porém, de lá pra cá mudei de opinião em algumas posições, assim né, em muitas pra falar a verdade. Então eu resolvi trazer esse ranking atualizado com todos os Sternritters de Bleach. Dito isso, bora pra lista. A 27ª colocada é a Berenice Gabrielle. Ela possui a letra Q, The Question ou a questão, e com esse poder a Berenice afirma que pode forçar seus oponentes a questionar tudo sobre si mesmo e suas habilidades. E aqui eu acredito que talvez exista algum efeito caso seu inimigo responda às suas questões, porém não vimos o poder em ação, porque o Zaraki corta sua garganta porque, segundo ele, ela falava demais. O 26º aqui da lista é o Jerome Grisbet. Ele possui a letra R, que é o poder do The Roar, ou o rugido. E a única coisa que sabemos sobre sua habilidade é que depois de aumentar muito o seu tamanho e adotar uma forma mais feroz, que parece um gorila, o Jerome pode aumentar drasticamente a força dos seus rugidos, e assim produzir uma forte onda de choque baseada em som, com a qual ele pode atacar os oponentes. E essa onda de choque é forte o suficiente para queima-roupa, mutilar ou mesmo matar Shinigamis de baixo escalão. Porém, contra um inimigo forte como o Zaraki, o seu poder o deixou apenas ensurdecido, antes de ser cortado também pelo meio pelo Kenpachi. O 25º lugar aqui da lista é o Nianzou Weizou. Ele possui a letra W, que é o poder do The Wind ou o vento, embora seu poder não tenha nada a ver com o vento, mas fato é que com esse poder, o Nianzou pode desviar ataques de alvos de sua escolha. Quando ele usa essa habilidade, os ataques não são combatidos, em vez disso, eles são empurrados para o outro lado, o que impede esses ataques de atingi-lo. Porém, o Nianzou não se limita a bloquear apenas os ataques que ele pode ver, ele pode desviar os ataques apenas por instinto, tornando até mesmo ataques surpresas inúteis. E além disso, o Sternritter também pode usar o The Wind para cortar os oponentes ao meio, movendo o dedo em direção a eles, o que empurra parte do seu corpo para fora e assim parte os oponentes ao meio. Ele usa esse poder nos guardas do Palácio Real, que são os subordinados da Senjumaru Shutara, porém foi facilmente derrotado pela membra da Divisão Zero. Em 24º lugar, Meninas McAllen. Ela possui a letra P, The Power ou o poder. E com esse poder, a Meninas possui força sobre-humana, o que lhe permite socar seus inimigos com a tremenda força ou os mande voando através de edifícios com facilidade. E a Quincy também é capaz de aumentar drasticamente o tamanho dos seus músculos, porém é uma habilidade que não vejo sendo muito útil numa obra onde vários personagens possuem força fora do comum. E além disso, a Meninas também pode ativar a sua Quincy Voo Standing, porém a única habilidade que vimos aprimorada dela foi o voo em alta velocidade. Em 23º lugar, Driscoll Burst. Ele possui a letra O, The Overkill, e com esse poder, o Driscoll possui a capacidade de aumentar muito o seu próprio poder simplesmente matando alguém. Além disso, ele diz que continuará a ficar mais forte quanto mais matar, independentemente da forma de vida que ele mande jogar no Vasco, seja inimigo, aliado ou mesmo um animal. E claro, não vimos muito dele porque ele foi incinerado pelo Yamamoto, mas ele foi capaz de matar o tenente da primeira divisão, o Sasakibe, que possuía nível para ser capitão e iria derrotar o Izagi facilmente também, se não fosse o velho Yama chegar no local. Além disso, também vimos o Driscoll produzir uma flecha sagrada e diferente da maioria dos Quincy's que atiram elas usando seus arcos, ele cria uma flecha tão grande que a joga com a própria mão. Em 22º lugar, BG9, ou BG9, se você quiser chamar em português. Ele possui a letra K,
porém não conhecemos o seu poder. E o BD9 luta usando seus vários tendões que são capazes de se estender por longas distâncias. E esses tendões se originam do centro do peito do Quincy e podem perfurar pedra e carne com facilidade. Além disso, usando esses tendões, o BD9 é capaz de extrair dados de um oponente e faz várias pessoas teorizarem que seu poder é o The Knowledge, ou o conhecimento. Fato é que o Quincy ainda pode disparar mísseis que criam grandes explosões que deixou a Soifon muito ferida. A sua arma espiritual é a Heishin Minigun, onde usando suas habilidades como um Quincy de concentrar energia espiritual e partícula, ele cria uma metralhadora de 10 canos. Em 21º lugar, Kang Du. Ele possui a letra I, The Iron, ou o ferro, ou o metal, e com esse poder, Kang pode revestir sua pele parcial ou totalmente em uma camada de ferro, tornando assim o seu corpo virtualmente invulnerável a danos físicos enquanto a habilidade está ativa. E o Quincy foi capaz de usar sua velocidade para pressionar e atacar repetidamente o Hitsugaya, dando-lhe um pouco tempo para bloquear usando a sua Bankai. Além disso, derrotou sem esforço algum a Matsumoto. Além disso, o Quincy da letra I possui também a sua garra de Heishi, que é formada usando suas habilidades como um Quincy para concentrar energia espiritual e partículas. Além disso, ele possui a sua técnica Che-Jin-Zao, onde o Kang aponta os braços na direção do alvo e forma um par de energia de suas garras que criam uma explosão de Heishi que juntas formam o rosto de uma cabeça de serpente. Em 20º lugar, Lloyd. Ele possui a letra Y, The Yourself, ou o você mesmo, e o Lloyd divide essa habilidade com o seu irmão gêmeo, o Lloyd, que veremos mais à frente nessa lista. Fato é que o Quincy da letra Y possui a habilidade de copiar a aparência e os poderes do seu inimigo, o que demonstrou quando se transformou no Zaraki Kenpachi, porém foi derrotado pelo mesmo, que diz que, entre aspas, só precisou ficar mais forte do que ele mesmo para derrotar o Quincy. E galera, o Lloyd não aparece muito e o vimos apenas durante o breve flashback do Zaraki contando como o derrotou. Mas ele fica aqui acima dos outros porque demonstrou ser capaz de se transformar no Zaraki. Acredito que nessa forma ele poderia derrotar os que ficaram abaixo dele nessa lista. Em 19º lugar, Robert Akutrone. Ele possui a letra N, porém não sabemos quais são seus poderes, embora alguns fãs teorizem que pode ser o Denier ou o próximo. E esse Quincy se mostrou ser um expert no uso de Heirenkyaku, sendo rápido o suficiente para atirar no olho do Kyoraku Shunsui numa luta de 1 versus 1. E também chegou a colocar a sua arma na cabeça do Ichigo enquanto um grupo de Quincy's lutava contra o protagonista. Além disso, o Robert é um atirador especialista e possui uma pontaria fora do comum usando a sua arma espiritual. Com sua habilidade e precisão, ele atirou no olho do Kyoraku Shunsui a queima-roupa, como eu falei anteriormente, e facilmente matou um membro da Omitsukido de longe sem sequer olhar para ele. A sua Volstaging é a Grimaniel e com ela a sua velocidade, que já era muito alta, fica ainda maior. Em 18º lugar, Nanana Nadjakup. Ele possui o poder da letra U, The Underbelly ou o ventre baixo, e o Nanana pode analisar o reatsu de um alvo durante um determinado período de tempo, permitindo assim que ele determine a distribuição de poder espiritual de um oponente. E depois disso, ele imprime sua letra em seu alvo e a usa para formar um padrão de grade, que ele chama de seu padrão de morfina. E a grade permite que ele identifique os buracos na reatsu de um alvo e os ataque aumentando seu tamanho até que a reatsu do alvo se esvaia. Isso permite que ele paralise e nocauteie os seus inimigos, como ele fez por exemplo com o Wise, que estava amarrado na sua cadeira. Porém, quanto menos tempo se tiver para analisar o seu oponente, menos eficaz será a sua habilidade. A sua Volstaging foi mostrada, contudo a única habilidade dele que vemos de fato foi a capacidade de voo em alta velocidade. Em 17º lugar, Pep Wakabrada. Ele possui a letra L, The Love ou o amor. E o Pep pode lançar um projétil em forma de coração, colocando as mãos juntas na forma de um coração, obviamente. E qualquer um atingido por esse poder se apaixona por Pep. Coisa linda, hein? E assim se tornando tão obcecado por ele que farão qualquer coisa que ele pedir, incluindo atacar seus próprios companheiros. E essa habilidade permite que o Pep assuma até mesmo o controle de Zanpakutos e force suas vítimas a continuar lutando além dos limites. Além disso, o Pep também pode disparar um feixe em forma de coração para perseguir o seu alvo. Além disso, ele possui o seu poder Love Kiss, onde o Pep coloca as mãos juntas na forma de um coração
coração e dispara uma versão maior do seu ataque normal. E com isso, ele fez com que o Izagi e o Byakuya lutassem entre si e nesse momento usou Heiren Kyaku para atacar o capitão da 6ª divisão por trás. A sua Voo Standing é a Gudoero e garante ao Pep a habilidade de voo e também uma maior durabilidade capaz de aguentar vários socos do Kensei. Mas a sua técnica mais poderosa é o Love Hoop, onde o Pep usa a sua cesta flutuante para produzir várias cordas com postes de corações ligados e atira em direção ao oponente. E essas cordas apunhalam o alvo, mobilizando completamente a vida. E essas cordas são fortes o suficiente para esfaquear indivíduos de classe capitão. Em 16º lugar, Liu Totô Lampert. Ela possui a letra G de Glutton ou a glutona. E a Liu Totô pode consumir o que quiser, deslocando a boca para fora em uma forma estendida. No entanto, como efeito colateral, essa habilidade deixa a Liu Totô em um estado constante de fome. E a Quincy possui uma durabilidade considerável, apesar de sua aparência frágil. E com a sua Voo Stand liberada, a única habilidade que a vimos usar foi a de voo em alta velocidade. Porém, o seu poder parece ser maior do que o Pep, já que ele ficou com muito medo dela e pede perdão por tê-la atacado antes de ser devorado. Em 15º lugar, Giselle Jewell. Ela possui a letra Z de Zombie ou o zumbi. E qualquer um que tenha o sangue da Giselle espalhado sobre ele cai sob o seu controle. E assim, efetivamente se tornando um zumbi e fazendo o que a Giselle ordenar. E esse aspecto da sua habilidade não funciona com Quincy's, a menos que eles já estejam mortos. E galera, a quantidade de sangue necessária para zumbificar alguém depende da força da sua Reiatsu. Se for baixa, a Giselle só precisa usar uma gota de sangue para zumbificar quem ela quiser. Mas se o seu oponente tiver uma grande Reiatsu, o sangue deve ser difundido no coração e espalhado por todo o corpo antes que o zumbi possa fazer efeito. E é por isso que indivíduos zumbificados de classe capitão têm a pele avermelhada. Além disso, a Giselle pode usar seu poder para curar seus companheiros usando a carne do falecido para substituir a sua própria carne. Ela pode até mesmo substituir um membro perdido removendo um membro correspondente de um cadáver. E além disso, Giselle também pode suportar e se curar de qualquer ferimento fatal ao ativar o zumbi. E a sua Voo Stand foi revelada, mas a única coisa que sabemos é a sua aparência, onde suas grandes asas de recheio lembram ossos. Em 14º lugar, Candice Catnip. Ela possui a letra T de Thunderbolt ou o Trovão. E galera, a Candice pode criar, controlar e projetar raios. Ela também pode invocar raios de energia significativa do céu para atacar alvos em grupos, causando assim danos consideráveis a uma área. E o raio é forte o suficiente para matar vários Shinigamis de baixo escalão e efetivamente incapacitar Zaraki Kenpachi, que também já estava ferido. Com essa habilidade, ela pode usar o seu salto relâmpago para desviar de ataques, mudando seu corpo para uma forma de raio por curtas distâncias. Ela possui a técnica Galvano Blast, onde dispara uma poderosa explosão de eletricidade de 5 gigajoules em seu oponente. E com a sua Voo Stand ativa, ela ganha capacidade de voo, pode criar suas espadas relâmpagos e pode usar duas técnicas. A Galvano Javelin, onde ela consegue lançar uma de suas espadas como um dardo para combater um inimigo a longo alcance, e também a sua técnica de eletrocução, onde a Candice aponta para cima com o braço e faz com que uma enorme coluna de eletricidade desça dos céus. Em 13º lugar, Kyugi Op. Ele possui o poder da letra J, que significa The Jail, ou a jaula, ou a prisão, e o Kyugi pode disparar construções de Reishi capazes de fechar à força portais entre dimensões, ou também criar gaiolas feitas de Reishi para prender seus inimigos. E uma vez que a pessoa é presa, sua presença é selada do lado de fora. Sua Reiatsu não pode ser detectada e as pessoas do outro lado são incapazes de ouvi-las. A força dessa gaiola é tão grande que nem mesmo o Getsuga Tensho da Bankai Fullbring do Ichigo foi capaz de quebrá-la. E além disso, esse poder continuará a existir até mesmo depois do que o Kyugi Op morrer. Além disso, o Quincy Kyugi Op foi um dos poucos Quincy's que mostrou efetivamente usar Blood. Pelo menos visualmente falando. Mas claro que os outros Quincy's com certeza também usaram. Mas de fato é com ele que temos as explicações do Blood Venom e do Blood Artery, que são o Blood defensivo e o Blood ofensivo dos Quincy. Além disso, ele também foi capaz de usar o Hanzo Tengai, que é uma técnica de alto nível que permite ao usuário controlar suas partes do corpo, usando cordas de Reishi controladas pelo seu cérebro, e assim formando linhas de Reishi para poder controlar o seu corpo como se fosse o fantoche, permitindo assim que ele se mova livremente apesar da paralisia, membros quebrados ou qualquer outra força que impeça seu movimento natural. E além disso, ele possui a sua Voo Stand, que é a Bisquion,
Gel. E com ela, ele foi capaz de mostrar um voo em alta velocidade, mostrou também um aumento no seu Hiren Kyaku, mostrou a capacidade de usar a técnica Escalaverei para reunir Heishi da maneira mais poderosa, que é escravizando-a, para literalmente rasgar os oponentes que compõem objetos ou seres espirituais, e assim assumir as características de capacidade da sua vítima, como por exemplo, como ele fez com o Ion. Em 12º lugar, As Nodit. Ele possui a letra F, que significa The Fear ou o medo, e apesar da considerável força de ataque da arma espiritual do As, o verdadeiro poder dos seus espinhos não está na sua capacidade ofensiva, mas sim em sua capacidade de induzir o medo ilimitado naqueles que são atingidos. Apenas uma única ferida é suficiente para inspirar um medo profundo em relação ao Quincy, fazendo assim com que suas vítimas duvidem de tudo, percam o controle de todo o pensamento racional e vejam visões dos seus medos mais profundos. E embora isso normalmente resulte em morte instantânea devido ao coração de uma pessoa ser incapaz de suportar um choque tão intenso, a experiência e a força de vontade de um indivíduo podem ser usadas para resistir a esse medo até certo ponto. Embora o Quincy esteja confiante de que tudo sucumbiria a ele eventualmente. E a sua Volstagg é a Tataforaz. E com ela, o seu medo se torna aprimorado, onde em vez de induzir o medo atacando o seu oponente com seus espinhos, simplesmente precisa ser apenas visto pelo seu oponente para que eles sintam medo, porque o medo os penetra através do seu nervo óptico. Em 11º lugar, Mask de Masculine e James. Eles possuem a letra S, The Superstar ou a Super Estrela. E quando o Mask tem alguém torcendo por ele, a sua resistência e força aumentam ao ponto de enviar 2 Shinigamis de nível capitão voando para longe com um único ataque. O poder também permite que ele se regenere de danos com os aplausos de James, curando seus tímpanos danificados. Depois de receber bastante aplauso do James, o Mask também é capaz de ligar até uma nova forma, em processo que ele se chama de Star Power Up. E com essa habilidade ativa, o James se torna conectado ao Mask de Masculine, e a partir disso será revivido infinitamente enquanto o próprio Mask de Masculine viver. Além disso, nessa forma, ele possui vários ataques como o Star Flash, onde o Mask dispara um feixe em forma de estrela que é poderoso o suficiente para perfurar facilmente um oponente de nível capitão, como o Rose. E ao ativar a sua Volstagg, Mask de Masculine ganha capacidade de voo e pode usar a sua técnica Star Flash Supernova, onde ele voa alto para o céu e traça uma forma de pentagrama gigante usando a trilha de Heishi de suas asas. E a partir daí, o Mask voa sobre o pentagrama e chama o nome do ataque. E após isso, uma enorme explosão de energia em forma de estrela cai no chão, criando assim uma imensa cratera. Em 10º lugar, Royd Lloyd. Ele possui a letra Y, assim como seu irmão gêmeo, e possui o poder de Yourself ou o você mesmo. Porém, ele pode copiar a aparência, memórias e personalidade de outras pessoas. E galera, o Royd é muito forte, mesmo não podendo copiar os poderes de outros como seu irmão. Ele foi capaz de derrotar o Zaraki com muita facilidade no início da guerra, conseguiu usar o seu Hiren Kyaku para ser rápido o suficiente para desviar de golpes da bancada de Yamamoto. O seu Blood foi forte o suficiente para fazê-lo resistir ao calor intenso da Zanka no Tachi. Porém, isso foi tudo o que pôde fazer contra o comandante das 3 divisões. E como se não fosse o bastante, ele também possui conhecimento nos feitiços Quincy, onde o Royd pode instantaneamente invocar a sua habilidade Saint Swinger para se defender dos golpes do Yamamoto. Em 9º lugar, Bambieta Buster Bean. Ela possui a letra E, The Explode ou a explosão, e essa Quincy tem a capacidade de criar bombas. Seus ataques explosivos não podem ser bloqueados porque seus ataques não são bombas feitas de Heishi. Eles são na verdade Heishi que transformam qualquer coisa que eles fazem contato em bomba. E com esse poder, ela foi poderosa o suficiente para lutar contra vários Shinigamis simultaneamente, incluindo o capitão da 7ª divisão, o Komamura, e o seu tenente, o Iba Tetsuzaemon. E quando ela ativa a sua Volstagg, ela ganha capacidade de voo, sua durabilidade se torna aprimorada, e além disso, a sua habilidade The Explode se torna aprimorada, porque com a sua Quincy Volstagg ativa, esferas de Heishi se formam sobre suas asas, e ela pode liberar essas esferas de Heishi à vontade, enviando grandes quantidades delas ao seu redor. E qualquer coisa que entrar em contato com essas esferas de Heishi se tornam bomba e explodem no mesmo instante. Em 8º lugar, Besby. Ele possui a letra H, The Heat, ou calor, e com esse poder, o Besby manipula o Heishi do ar e gera assim chamas que podem ser lançadas em direção aos seus oponentes. E as suas chamas são poderosas o suficiente para compensar as chamas geradas pela Shikai do comandante capitão Genryusai Yamamoto. E com
com esse poder, o Basby pode utilizar vários ataques com a variação dos seus dedos, como por exemplo o Bunny Finger 1, Bunny Finger 2, 3, 4 até o 5, e cada Bunny Finger desse possui uma técnica diferente. O Bunny Finger 1, por exemplo, que é o que eu vou citar aqui, faz com que o Basby lance um feixe de fogo em direção ao seu oponente, quando ele aponta um dedo para o seu adversário, e é forte o suficiente para facilmente perfurar Shinigamis de nível capitão, como por exemplo o Hitsugaya Toshiro, capitão da 10ª divisão. E quando ele ativa sua Vou Standing, o seu Burn Finger se torna aprimorado, e além dos seus golpes ficarem mais fortes, ele ganha a capacidade de disparar vários Burn Fingers com extrema rapidez. Além disso, sua velocidade se torna aprimorada, o que permite com que ele apareça atrás do Kurosaki Ichigo sem sequer ser notado. E claro, como todos os outros Quincy's, a sua técnica de voo em alta velocidade também passa a existir. Em sétimo lugar, Askin Neck Levar. Ele possui a letra D, The Death Dealing, ou a dose letal. E galera, o Askin Neck Levar é um dos membros do Shutsafel, a guarda real do Yhwach. E com esse poder, o Askin pode calcular a dose letal perfeita, a quantidade que causará morte sem falhas nos seus oponentes, seja de qualquer substância for. E não apenas isso, com esse poder, ele se torna imune a praticamente tudo. Por exemplo, quando o Ichigo acerta ele com o Getsuga Tensho, mas não o mata, o Quincy agora se torna imune ao Getsuga Tensho do Ichigo, não importa quantos Getsuga Tensho o Ichigo solte nele. E além disso, a dose letal tem outras vertentes, como por exemplo, se o Askin lamber o sangue do corpo do seu oponente, ele pode alterar a dose letal desse sangue para fazer com que o sangue do inimigo seja letal para ele próprio. E além disso, ele possui alguns poderes, como por exemplo a Gift Ball, onde ele lança uma pequena e lenta bola de veneno em seus oponentes. E esse poder é potente o suficiente para fazer o Green Joe entrar em colapso imediatamente após o seu contato físico. O Askin também pode utilizar a Gift Bed, onde ele cria uma área escura de influência do tamanho de um grande círculo no chão. Se alguém pisar dentro do raio desse círculo, o Askin pode diminuir a sua resistência a qualquer coisa, como por exemplo Heishi. Além disso, quando ele ativa a sua Quincy Vou Standing, que se chama Hashi, a sua habilidade The Death Dealing se torna aprimorada. E a partir daí, o Askin pode utilizar novas técnicas, como por exemplo o Gift Ball Deluxe, onde ele cria uma versão enorme da Gift Ball, que é centrada em torno do seu corpo, e esse poder aumenta muito após a morte do Askin. Além disso, ele também pode criar a Gift Barrage, onde ele cria dezenas de esferas de luz interconectadas para formar uma grande barreira esférica, na qual ele afirma que ninguém pode escapar. E além disso, ele também ganha o Gift Ring, onde ele atira esse anel em direção aos oponentes, e assim que faz contato com qualquer parte do oponente, a região tocada pelo Gift Ring será morta instantaneamente, como por exemplo, os olhos do Urahara. Em sexto lugar está Uryu. Ele possui a letra A, que significa a antítese. Ele também foi um membro do Shutsafel e era considerado pelo Yhwach como seu sucessor ao trono. E com esse poder, o Uryu pode designar qualquer dois alvos e reverter completamente qualquer coisa que já ocorreu entre os dois. Por exemplo, se o Uryu fosse muito ferido enquanto lutava contra alguém, ele poderia reverter o que ocorreu entre ele e o seu inimigo, e assim fazendo com que ele se cure. Além disso, o Ishida se mostrou um especialista no uso de Heiren Kyaku. Também pode utilizar o Hanzo Tengai, que é uma técnica de alto nível que é bastante rara entre os Quincy's, bem como fazer muito bom uso de ferramentas Quincy's, como por exemplo o Ginto e a Sella Schneider. Além disso, por ser um mestre arqueiro, o Ishida consegue controlar a direção das suas flechas Quincy's, também consegue bloquear ataques utilizando as suas flechas e pode utilizar o seu ataque de forma aprimorada, que é o Rito Renge. Em quinto lugar, Pernida Punk Jazz. Ele possui a letra C, The Compulsory, ou o Compulsório, e também é o braço esquerdo do Rei das Almas e membro do Shutsafel. O Pernida, como parte do Rei das Almas, ele governa a evolução e o progresso. E por causa disso, ele possui uma evolução orgânica, onde pode evoluir absorvendo e consumindo biomassa orgânica e ganhando as habilidades, traços e atributos do ser de onde a biomassa foi tirada. Ele também pode usar a replicação adaptativa, onde ele pode evoluir absorvendo informações de objetos que toca com seus nervos. Ele possui também a manipulação de anatomia, onde ele tem controle completo sobre a sua anatomia e pode alterar e manipular livremente. Ele possui também a autorreplicação, onde de seus dedos cortados ele pode criar clones de si mesmo a partir deles. E como se não fosse o bastante, ele ainda possui uma regeneração. Porém, é com a sua técnica The Compulsory que ele realmente se mostra perigoso, porque ao tirar seus nervos e atingir o corpo do seu adversário com eles, o Pernida pode controlar a força de seus movimentos e pode rasgar seu corpo em pedaços quase que instantaneamente. Em quarto lugar, Grammy Tomux. Ele possui a letra V,
que significa The Visionary ou o Visionário. Ele também foi um membro do Schutzstaffel e possui a capacidade de transformar fantasia em realidade. Ou seja, ele tem o poder da imaginação. Tudo que ele imagina acontece. Como, por exemplo, quando ele imaginou que os ossos da Yashiro eram feitos de biscoito e eles realmente se tornaram biscoito. Além disso, ele pode criar água do nada, lava do nada, pode criar armas para atirar nos seus oponentes. Ele pode, inclusive, imaginar meteoros e também o vácuo do espaço. E como se não fosse o bastante, ele também tem o poder da criação da vida, onde ele pode criar clones dele mesmo para fazer com que as suas imaginações sejam ainda mais fortes. E além disso, ele pode criar não apenas clones, mas outras formas de vida completamente complexas, como por exemplo o Stadenritter Chaz Domino e o outro Stadenritter da letra V, o Guanel Lee. Ele só não está mais alto aqui na lista porque realmente não tem habilidade de combate e vamos combinar que ele é bastante burro. Em terceiro lugar, abrindo o top 3, Jugran Hashvalt. Ele possui a letra B, que significa The Balance ou a balança, e ele também é o braço direito do Rei Quincy e o Stadenritter Grande Mestre. E com esse poder, o Jugran pode pegar o infortúnio que ocorre dentro da sua esfera de influência e dispersá-lo para aqueles que experimentam a boa sorte. Além disso, ele também tem o poder da partição da alma, onde assim como Yhwach, ele é o outro único Quincy que tem a capacidade de transmitir o seu poder para outros Quincy's. Além disso, por causa da sua troca de poder com Yhwach, ele acaba também podendo usar o The Almighty. Porém, com a limitação, ele pode apenas enxergar o futuro e não alterá-lo, como acontece com o Rei Quincy. Em segundo lugar, Lily Barrow. Ele possui a letra X, que significa The X-Axis ou o eixo X. E o Lily Barrow é o líder do Schutzstaffel e também é conhecido como o homem mais próximo de Deus. E o seu poder permite que ele perfure qualquer coisa em sua linha de visão, com precisão perfeita e sem a necessidade de projéteis. E esse poder não pode ser bloqueado por qualquer defesa. E quando o Lily abre os seus dois olhos, ele pode usar totalmente o eixo X, e que de acordo com Lily, isso permite que seu corpo não receba dano dos inimigos, porque com o eixo X ativado, ao máximo, esses ataques atravessam seu corpo. E com a sua Volstand, a Diliel, ativada, ele ganha teletransporte, ganha um voo aprimorado e a sua eixo X se torna aprimorada, onde ele pode disparar vários tiros contra um oponente a partir dos buracos de suas asas. E com esse poder ativo, o Lily também está constantemente em um estado de intangibilidade espacial, tornando assim virtualmente intocável por ataques físicos e até mesmo de Kido. E como se não fosse o bastante, ele possui ainda uma segunda forma da sua Volstand. E com ela, ele pode gerar novos membros, pode usar sua técnica Sabaki no Komyo, onde ele pode disparar ondas finas de energia de seus antebraços e mãos, e essas ondas de energia podem perfurar cidades inteiras. Ele também ganha a geração de luz, onde ele pode formar uma grande bola de luz e permite que apague qualquer sombra ao custo de criar alguma parte do seu próprio corpo. E também ele possui a técnica do trompete, onde ele cria uma grande trombeta e a usa para disparar uma enorme explosão que é forte o suficiente para apagar uma grande parte de uma cidade. E em primeiro lugar, Gerald Valkyrie. Ele possui a letra M, o poder do Miracle, ou o milagre. E o Gerald também é um membro do Schutzstaffel e é o coração do Rei das Almas. E a habilidade inata do Gerald é a de manifestar milagres, dando forma aos pensamentos, sentimentos e desejos de si mesmo e desejos daquele ao seu redor. E por causa disso, como um milagre, ele sugere que quanto mais improvável algo de acontecer, mais provável é que o milagre aconteça. E por causa disso, o Gerald ganha a manipulação de probabilidade, onde, por exemplo, quando o Gerald é atacado por vários Shinigamis, ele observou que seria impossível para ele vencer em qualquer circunstância normal. E aí, o milagre acontece e ele se torna gigante e muito mais poderoso. E cada vez que ele é cortado, cada vez que ele é, entre aspas, morto, ele volta ainda mais forte e ainda maior. Além disso, ele possui a sua Volstand, que é a Astone, e com ela ele pode usar explosões de energia utilizando a sua espada, a Hofnung, e além disso, ele consegue assumir uma segunda forma que provavelmente é ainda mais poderosa do que a primeira, onde o Hitsugaya até mesmo chama de monstro, porém não a vimos em ação. E bom galera, esse foi o meu ranking de todos os Stadenritters de Bleach, do mais fraco ao mais forte. E agora eu quero saber qual é a sua lista, comenta aqui embaixo. E bom, o vídeo vai ficando por aqui, obrigado a quem assistiu até o final, e eu vou indo nessa, valeu, falou.